Bem, pessoal, vamos aí para mais esse tópico, né, do curso de Mecânica Geral 2, que é a análise do movimento absoluto. Na aula passada, nós estudamos aí os tipos de movimento e nós fizemos algumas aplicações com movimento de rotação pura. Nessa aula, nós iremos estudar aí, né, a análise do movimento absoluto. A melhor maneira de se estudar esse conteúdo é basicamente realizando exercícios e exemplos. Só que vamos ver aí alguns passos para a realização de atividades desse tipo de assunto, certo? Bem, a gente tem aí um exemplo de aplicação, onde a gente tem aqui uma janela, não é isso? E que aqui nesse ponto AB nós temos um atuador, uma espécie de cilindro que está se expandindo, né? Então esse cilindro ele realiza um deslocamento linear. Só que à medida que esse cilindro se expande, a janela ela realiza um deslocamento angular. Então vejam bem, se vocês fossem projetar uma janela ou algum tipo de mecanismo dessa natureza, como é que nós poderíamos, e aí fica o questionamento que nós iremos responder ao longo dessa aula, como é que nós poderíamos correlacionar o movimento linear desse cilindro com o movimento angular dessa janela? Se esse cilindro for aberto a uma dada velocidade, se ele se expandir com determinada velocidade, qual a velocidade angular que essa janela irá abrir, por exemplo? Certo? Esse é um tipo de aplicação para o movimento geral. Olha um outro exemplo aqui. Aqui a gente tem um pistão, né? E daqui o mecanismo, que é até chamado de biela-manivela, onde a gente tem um deslocamento θ angular aqui, ó, à medida que esse eixo ele se desloca de θ, o pistão ele tem um deslocamento linear. Então, fica bem caracterizado problemas dessa natureza, pois a gente vai identificar deslocamentos angulares associados a deslocamentos lineares. E, novamente, o questionamento de se esse eixo ele gira a determinada velocidade angular, qual será a velocidade linear correlata a esse mecanismo, né? A esse sistema. Então, aqui está mais uma aplicação que pode ser possível. E aqui mais uma relativa similar à janela, né? Onde nós temos aqui um cilindro que ele tem um deslocamento linear e aqui determinada superfície aqui que se desloca com um ângulo θ. Então vamos aprender aí como é que nós correlacionamos essas grandezas que estão contidas em um mesmo mecanismo. Vamos ver aí qual será o procedimento geral para resolver problemas desse tipo. Vejam só. Nós teremos aí um procedimento geral. Logicamente, nós poderemos ter variações desse procedimento geral, só que no geral nós iremos seguir alguns passos, que são os seguintes, olha. Sempre que nós tivermos aí, né, tivermos um mecanismo dessa natureza, localize um ponto no corpo rígido, uma coordenada de posição que contenha, né, uma coordenada de posição retilínea S, que seja medida a partir de um ponto fixo. Olha, nesse exemplo aqui, no caso, nós poderíamos definir desse ponto aqui verde até esse outro ponto aqui, uma coordenada retilínea com deslocamento linear S. Possivelmente seria essa uma coordenada retilínea. Vamos ver aí o próximo passo. Também, a partir de uma referência fixa, determine uma coordenada de posição angular θ. Qual seria essa coordenada? Possivelmente essa que está definida aqui com o eixo das ordenadas, certo? Seria um ângulo θ a ser definido. Só que qual seria o próximo passo? Olha, uma vez que a gente descobriu aí uma coordenada de posição retilínea, né, linear, S, e uma angular θ, seria correlacionar as duas como sendo uma função da outra. Por quê?
Porque a gente vai conseguir aí, através das propriedades geométricas, correlacioná-las entre si, certo? Então, olha só, utilizando as dimensões do corpo, relacione S igual a F de θ. Como eu mencionei, né, nós iremos utilizar propriedades geométricas para definir uma em função da outra. Feito isso, nós podemos aí, como nós fizemos anteriormente, para uma partícula, nós podemos derivar dos dois lados, já que eu tenho de um lado uma grandeza linear e do outro uma grandeza angular, e definir, né, as velocidades e acelerações lineares e angulares. Então, vê só. Tome a primeira derivada para obter as correlações entre v linear e ômega, que é a velocidade angular. E daí depois tome a segunda derivada para obter as correlações entre a, que é a aceleração linear, e alfa, que é a aceleração angular. Então, esse é o procedimento geral para a resolução de problemas dessa natureza. Quando nós realizarmos alguns exemplos, acredito que ficará mais claro de entender, certo? Nós iremos utilizar algumas correlações que serão úteis para a resolução dos problemas de movimento absoluto, que são lei dos senos, que nós vimos na disciplina de Mecânica Geral 1, lei dos cossenos, que nós também vimos na disciplina de Mecânica Geral 1, e aí, olha, regra da cadeia, certo? E que vocês estudaram em cálculo, onde se eu derivar uma função com relação ao tempo, eu posso derivá-la em função a um ângulo θ, por exemplo, e depois derivar a grandeza de θ em relação ao tempo, certo? Então, nós iremos aplicar essas regrinhas da cadeia quando nós utilizarmos o conceito para encontrar velocidade linear e velocidade angular, aceleração linear e aceleração angular. Vamos ver aí mais algumas correlações que serão úteis. Olha, nós temos que a derivada de θ com relação ao tempo é a velocidade angular, e a derivada segunda de θ, né, da posição angular com relação ao tempo, é a aceleração angular. Basicamente isso. E existe uma outra notação para nós representarmos dθ dt, que é o quê? θ ponto. Quando eu tenho um θ e o ponto em cima, eu sei que isso é dθ dt, que é ômega. E quando eu tenho θ dois pontos, eu sei que é a derivada segunda de θ com relação ao tempo, que é a nossa aceleração angular. Então, nós iremos utilizar essas notações aí na resolução de problemas. Bem, vamos ver aí alguns exemplos para que a gente consiga assimilar melhor o conteúdo. Olha, no instante θ igual a 50 graus, θ é esse ângulo formado entre o eixo aqui, ó, esse braço de 300 milímetros e a minha vertical, ok? No instante θ igual a 50 graus, a guia com fenda está se movendo para cima, com aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado e velocidade de 2 metros por segundo. Olha, essa guia, né, ela está se deslocando para cima. Determine a aceleração angular e a velocidade angular do braço AB nesse instante. Então, deseja-se descobrir aí, como foi mencionado anteriormente, velocidade angular e aceleração angular desse braço. Como vocês podem ver, a gente está correlacionando aí, ó, grandezas lineares, que no caso é essa fenda, né, que está se deslocando linearmente, com grandezas angulares, que o braço AB está sendo submetido. O primeiro ponto, como a gente avaliou, né, as etapas para a resolução do problema, já foi feito aqui, né, onde a gente determina uma posição linear, que aqui no caso é determinada por y, e uma posição angular, que é representada por θ, ok?
Vocês irão perceber que como essa parte aqui ela está se movendo para cima, a minha velocidade ela é negativa, pois ela tem sentido oposto à posição, certo? Então, tanto a velocidade quanto a aceleração, elas têm sentido negativo, ok? E a gente vai precisar disso para resolver a questão. Porém, a terceira etapa lá de resolução da questão é o quê? Correlacionar a grandeza angular com a grandeza linear por meio de parâmetros geométricos. Olha, a gente pode muito bem, como a gente sabe o comprimento aqui desse braço, que é 300, e esse ângulo, e também nós determinamos aqui ó, o vetor posição y, nós podemos correlacioná-las em um triângulo retângulo aí, ó, onde eu tenho 0,3 metros, θ e y. E daí nós podemos correlacioná-los por meio do cosseno, né? Y é 0,3 cosseno de θ, certo? Então, feito isso, como a gente viu, qual é o próximo passo? É determinar quem é a velocidade e a aceleração, realizando a derivada de ambos os lados. Só que vejam bem, para a gente realizar a derivada, note que cosseno θ é uma função de θ. Então, nós teremos que aplicar aquela correlação que eu havia mencionado a vocês. Ó. Eu vou ter que derivar cosseno θ com relação a θ e depois θ com relação a t. Por quê? Porque a grandeza linear aqui, ó, y, eu vou ficar com dy dt. Então, dy dt é igual a d da função cosseno θ dθ dt. E quem é dθ dt que a gente viu, a gente mencionou que também pode ser representado como θ ponto. Então, o que é que acontece? Derivada do cosseno é menos seno, então vai ficar 0,3 vezes menos seno de θ multiplicado por dθ dt, que é θ ponto, olha. Então, ó, menos 0,3 seno θ multiplicado por θ ponto, que é dθ dt. Tendo obtido y ponto, que é a velocidade, agora nós iremos aplicar, descobrir a aceleração. Só que aqui, olha, nós temos o caso de derivada do produto, né? De um lado nós temos menos 3 seno θ e do outro θ ponto. E daí como é a derivada do produto? Derivada do primeiro multiplicado pelo segundo, mais derivada do segundo multiplicado pelo primeiro. Então, dessa forma, nós conseguimos encontrar a aceleração, olha. Y, 2 pontos, é igual a menos 0,3 seno de θ, que é o primeiro multiplicado pela derivada do segundo, no caso, θ ponto, derivada de θ ponto é θ 2 pontos, mais a derivada do segundo, ó, quando eu derivo o seno, eu vou obter o cosseno, menos 0,3 cosseno θ, θ ponto, porque eu vou derivar 0,3 seno θ. Então, novamente, derivando isso com relação ao tempo, vou ter dr dθ dt. Então, vou ficar com menos 0,3 cosseno θ, θ ponto, multiplicado pelo segundo, que era θ ponto. Então, nós ficamos com essa correlação aqui. Nós podemos simplificar aqui, né? Só ajustando os termos para a aceleração linear. E daí a gente encontra essa forma um pouco mais reduzida, apenas botando em evidência aqui os termos, né? O que é que acontece? O problema, ele fornece a aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado, linear, né? A aceleração linear, e a velocidade linear de 2 metros por segundo ao quadrado, que apresentam um sinal negativo, como foi informado. Então, vejam só, aqui eu tenho a minha velocidade e aqui eu tenho a minha aceleração. Só que, como foi dito, a velocidade ela está em função de θ ponto e a aceleração em função de θ ponto também, θ ponto ao quadrado, e θ 2 pontos.
Só que a gente sabe que θ ponto é quem? É ômega, velocidade angular. E θ 2 pontos é alfa, é aceleração angular. Então, a gente vai simplesmente substituir aqui, ó. Vou substituir na minha velocidade, onde eu vou ter que Vy é igual a menos 0,3 seno de θ vezes ômega. E daí, ó, como a velocidade linear é de 2 negativo, então menos 2 é igual a menos 0,3 seno de 50, porque nesse instante o ângulo é 50 graus, multiplicado por ômega. E daí eu descubro o ômega, que é a velocidade angular desse eixo AB, que é de 8,7 radiano por segundo. A gente vai fazer a mesma coisa para a aceleração, olha, onde eu sei que a y é igual a menos 0,6 seno θ alfa, que é vezes θ 2 pontos, mais cosseno θ ômega ao quadrado, que é θ ponto ao quadrado. E daí a gente substitui a aceleração menos 3, substitui aqui o meu ângulo θ igual a 50, o alfa fica alfa mesmo, e o ômega a gente acabou de descobrir que vale 8,7 radiano por segundo. Então, a gente substitui aqui para encontrar a aceleração angular. E aí, a gente encontra a aceleração angular igual a menos 50,46 radianos por segundo ao quadrado. Esse é o primeiro exemplo. Vamos aí para mais um exemplo a ser resolvido. Olha, no instante θ igual a 60 graus, o braço AB está submetido a uma desaceleração de 16 metros por segundo ao quadrado. Olha, o ângulo θ aqui não tá ilustrado, só que o ângulo θ é entre esse braço aqui e a horizontal. Então, olha, ele está dizendo que nesse instante o braço AB aqui, ó, ele está com uma desaceleração de 16 metros por segundo ao quadrado e uma velocidade de 10 metros por segundo. Determine a aceleração angular e a velocidade angular do braço CD neste instante. Novamente, a gente vai ter que correlacionar grandezas angulares e grandezas lineares. Como foi dito, o ângulo θ, aqui igual a 60 graus, é entre esse braço CD e a horizontal. Então, o que é que a gente vai definir? Vamos definir aí inicialmente a grandeza linear. Esse, no caso, é o curso desse braço AB. Ó. Então, como a gente tem que estabelecer essa grandeza com relação a um ponto fixo, então a gente pode estabelecer com relação a esse eixo fixo D. A gente também pode perceber aqui, geometricamente, que esse triângulo ele é um triângulo isósceles, certo? Já que esses dois lados são iguais. Então, a gente vai ter aí, ó, essa forma aqui, ó, onde o ângulo θ ele está entre a horizontal e esse braço CD, e também eu terei ângulo θ entre o braço, entre esse braço BC e a horizontal. E daí a gente já consegue definir aqui o comprimento, correlacionar a grandeza θ com o meu comprimento linear, o meu deslocamento linear. Então, a gente vai ficar aqui basicamente x é igual a 2 vezes 0,3 cosseno de θ. Novamente, primeiro passo agora, o passo seguinte, no caso, é descobrir a velocidade por meio da derivada. Então, a gente vai ter, ó, derivada do cosseno menos seno com relação a θ, dθ, dt, θ ponto, ok? De forma análoga ao exemplo anterior. E agora, para descobrir a aceleração, nós devemos derivar novamente com relação ao tempo. Então, olha, derivada do primeiro vezes o segundo, mais derivada do segundo vezes o primeiro, não é isso? Então, nós teremos aqui, ó, menos 0,6 seno θ, θ 2 pontos, que é a derivada do segundo, menos 0,6 cosseno θ, θ ponto, que é a derivada do primeiro, vezes o segundo. E daí vamos organizar aí os termos. Foi informado
Também, assim como no exemplo anterior, velocidade e aceleração lineares. Então, vamos substituir, a gente substituiu aqui, ó, onde é θ ponto por ômega, θ 2 pontos por alfa, não tem, por alfa aqui, θ 2 pontos. Então, a gente vai colocar aqui o valor de 10, que é positivo, né, para a minha velocidade linear, e substituir o ângulo por 60, já que foi informado, a fim de descobrir ômega, e ômega é igual a menos 19,24 radiano por segundo. Note que como o ângulo, à medida que esse braço se desloca para a esquerda, o ângulo está diminuindo, então a taxa, a velocidade angular ser negativa, faz todo sentido. Aí vamos para a aceleração, fazer menos 16, porque o braço ele desacelera, é igual, a gente substitui aí o θ por 60 e o ômega por menos 19,24 radianos por segundo, que a gente acabou de descobrir. E daí nós encontraremos um alfa igual a menos 182,9 radianos por segundo ao quadrado. Então, vamos aí para esse último exemplo, né, pessoal? Em que fala o seguinte, ó, a estrutura G é elevada e rebaixada utilizando o mecanismo mostrado abaixo. Então, essa estrutura aqui ela é elevada e rebaixada. Aqui nós temos aqui uma espécie de atuador, né, um cilindro, em que quando ele recua é abaixada, quando ele levanta é a alçada, né? A estrutura se eleva. Se o cilindro hidráulico AB é comprimido com uma velocidade constante igual a 0,15 metros por segundo, determine a velocidade angular da estrutura no instante em que θ é igual a 60 graus. Ó, ele já me dá o θ aqui, ó. Ele me diz que o θ é 60 graus e ele diz que essa estrutura AB, esse cilindro, ele está sendo comprimido, né? E fala a velocidade aí de compressão. Novamente, nós teremos que correlacionar esse ângulo θ com o deslocamento linear. E daí o deslocamento linear ele é conveniente que a gente utilize esse daqui, ó, que é a compressão do meu cilindro, né? Porque eu tenho, né, essa informação de velocidade de compressão. E daí, como é que eu posso correlacionar, né? Se aqui esse comprimento é de S, esse ângulo aqui será 180 menos θ. Então, veja bem, aqui a gente tem um triângulo em que a gente conhece um ângulo e dois lados, não é isso? Então, a gente consegue aplicar o quê? Lei dos cossenos, ok? Olha, onde eu vou ter que S ao quadrado é 1 lado ao quadrado, 3 ao quadrado, mais 5 ao quadrado, menos 2 vezes 3 vezes 5, vezes o cosseno do ângulo que está em frente a esse lado, né? Que no caso é 180 menos θ. Só que a gente sabe o quê? Então, simplificando aqui, a gente fica com S ao quadrado igual a 34 menos 30 cosseno de 180 menos θ. Só que esse cosseno de 180 menos θ, a gente pode substituí-lo por menos cosseno de θ, certo? Aí da trigonometria. Então, a gente chega em uma outra formação aí, ó, de S ao quadrado é igual a 34 mais 30 cosseno de θ, ok? Então, com isso, nós podemos agora derivar dos dois lados, né, isso, para descobrir quem é a velocidade. Então, vejam bem, ó. Derivada de S ao quadrado é 2S, S ponto, ou seja, 2 vezes o comprimento vezes a velocidade, daquela mesma correlação dr dt, dt, dr dθ, dθ, dt, derivada da constante zero, e aqui derivada do cosseno, menos seno de θ, θ ponto, ok? E a gente consegue isolar o S ponto, que no caso é a velocidade, passando aqui S ponto é igual a V, que é igual, eu passei o S dividindo, menos 15 seno θ, θ ponto dividido por S.
Então, para a gente descobrir a velocidade, a gente precisa desse comprimento S. Em que instante? No instante em que θ é igual a 60 graus. Então, olha, eu tenho aqui a correlação de lei dos cossenos. S ao quadrado é igual a 34 mais 30. Basta eu colocar cosseno de 60. Então, eu consigo aqui, ó, colocar o cosseno de 60 e descobrir o comprimento do meu cilindro AB nesse instante, que é 7 metros. Então, com esses 7 metros, eu consigo aplicá-los aqui na minha correlação de velocidade, onde a velocidade aí, né, ela é de compressão e ela foi dada como sendo constante igual a 0,15, então é menos 0,15, já que está comprimindo, é igual a correlação com o S, no lugar do S, 7 metros, vezes θ ponto, que θ pontos é ômega, então a gente consegue descobrir o valor de ômega aí como sendo 0,08 radianos por segundo.